Padre Fábio, eu tenho muita dificuldade de lidar com os problemas da vida. Muitas vezes eu os encaro como prejuízo e fico muito distante dessa perspectiva que vocês sempre apontam, que ele pode ser favorável ao meu crescimento. Sempre que sou emparedada pelo sofrimento, não me vem outra coisa senão a ideia de estar vivendo um prejuízo. Por favor, me ajude a refletir sobre isso e quem sabe, com suas palavras, eu possa ressignificar tudo isso na minha cabeça. Muitas pessoas certamente vivem o mesmo conflito. Eu, particularmente, também tenho isso. Em muitos momentos da minha vida, eu olho para aquilo que eu estou precisando enfrentar e não consigo ver uma perspectiva positiva daquilo do emparedamento que, às vezes, o sofrimento faz com a gente. Nem sempre a gente tem a sabedoria de perceber que aquele momento é favorável. Às vezes, é só o tempo que vai nos revelando isso. Agora, a gente precisa ter, naquela hora, uma serenidade, uma postura, pelo menos, possa favorecer o florescimento deste aprendizado. Nós falamos que Nossa Senhora tinha essa virtude de contemplar as coisas e guardar no coração, sobretudo aquilo que ela não sabia compreender, porque também existiam coisas que escapavam à sua compreensão. Na nossa vida, nós precisamos o tempo todo articular realidades que nós entendemos e outras que não. E o sofrimento será sempre um mistério para nós. De vez em quando a vida nos coloca numa situação e a gente não tem para onde ir e nós precisamos resolver aquele conflito ali, a gente precisa continuar em pé. Não dá para desistir, né? E às vezes esse posicionamento diante daquilo que nos ocorre, ele é difícil mesmo. Eu compreendo o que você está dizendo, porque experimento isso na minha vida. Diariamente preciso buscar sabedoria para eu dar conta de administrar as dificuldades que me acontecem. Tem uma poesia do Carlos Drummond de Andrade em que ele fala, aqui eu achei. E agora, José, já ouviu esse poema? É um momento justamente em que esse personagem criado por Drummond de Andrade, que na verdade é um pouco de cada um de nós, é colocado diante de uma situação que ele precisa administrar. Está aqui no livro. Ó. Existem algumas formas de sofrimento que parecem nos colocar diante de um beco sem saída. Essa dificuldade que às vezes a gente tem de perceber o que aquele sofrimento pode fazer comigo. Para onde eu posso ir depois dessa dor? Não há para onde fugir. É como se estivéssemos diante da própria vida nos perguntar, e agora? Quem não passou, né, por um momento assim? Que você só tem essa pergunta. E agora? O que eu faço com tudo isso? O poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade escreveu um poema muito simples, mas de beleza e significados muito profundos. O poema gira em torno de inúmeras perguntas, todas elas endereçadas a um tal José. A universalidade do nome, né? Porque José é um nome que talvez todos nós temos um José dentro de casa. Então é uma forma de dizer. Todo mundo é um pouco José. A universalidade do nome nos permite pensar que Drummond queria colocar toda a condição humana diante daqueles questionamentos. Aí ele diz no poema, e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora você? Ao colocar esse tal José diante da dureza do agora, o poeta parece querer forjar uma reação positiva, como se desejasse acordá-lo de uma espécie de letargia paralisante, né? De vez em quando, o sofrimento faz isso com a gente. Você fica como que paralisado diante dos fatos. Digamos que você está passando pela perda de alguém. Aquela morte, num primeiro momento, nos paralisa. E a vida faz essa pergunta, e agora? Como é que você vai continuar sem ele? Como é que você vai administrar a vida sem ele? Aqui no poema e na nossa vida, o agora já está aqui. E é preciso reagir. Não há para onde fugir. O agora parece condensar toda a dureza da vida, de maneira que José não tem para onde ir, senão para dentro de si mesmo, para viver aquilo que o Evangelho fala que Nossa Senhora era especialista em fazer, em observar e guardar tudo no coração. José não tem a quem procurar, senão a ele mesmo. O poeta e sua sensibilidade tão aguçada parecem fornecer neste poema uma interessante chave para a interpretação do sofrimento. Já experimentei isso na carne. E creio que você também já tenha experimentado. Por vezes a dor nos coloca em caminhos estreitos. Ela nos tira as ilusões, porque é crua como a carne que nos prende aos ossos. Por isso pode nos fazer crescer quando administrado do jeito certo. Nas histórias das mães que perderam filhos, diante de agoras semelhantes, as reações podem ser muito diferentes.
A vida empareda as pessoas da mesma forma que Drummond empareda José. Minha mãe também sofreu o golpe. Viveu o inferno de ter que sepultar uma filha, alterando assim a ordem natural da vida, cuja regra deveria ser os pais jamais sepultarem os filhos. E diante de um fato tão cruel, a pergunta da vida foi feita à minha mãe. A pergunta da vida foi feita a muitas mulheres e a muitas pessoas que perderam seus entes queridos. O poeta continua a mostrar a realidade a José. Estás sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? A dinâmica das palavras do poeta parece construir um labirinto como se José fosse julgado para o lugar onde ele verdadeiramente deveria estar naquele momento. Que às vezes é assim, minha gente. Na hora do sofrimento nós queremos fugir dele. Mas se a gente observa o movimento com sabedoria, não há outro lugar senão estar nele mesmo. É a melhor maneira de curá-lo. É a melhor maneira que você tem de enfrentar o sofrimento, é percebendo-o em toda a sua totalidade. Talvez seja por isso que você não esteja conseguindo compreendê-lo como uma oportunidade de crescimento e você só o interpreta como um prejuízo, porque você não entrou no coração dele, você só esbarrou nas aparências do sofrimento. E quando a gente fica só nas aparências do sofrimento, ele soará sempre como um prejuízo para nós. Só quem entra no coração dele é que vai descobrir a lição que ele pode nos dar. Volto a dizer, somos superficiais demais. Somos superficiais nas nossas alegrias, somos superficiais nos nossos sofrimentos. Mas aqui, o poeta joga José dentro dele mesmo. Não há para onde fugir. Nenhuma superficialidade aqui está possível. A vida, a dinâmica do sofrimento, julgou José dentro desse labirinto. O poeta realiza o mesmo caminho que o sofrimento realiza na vida humana. Encaminha para a pergunta fundamental: e agora? O poeta realiza o mesmo movimento que o sofrimento realiza na vida humana. Encaminha e faz a pergunta: e agora? As estradas que eram tantas foram reduzidas. Isso acontece no sofrimento. Parece que você não vê outras estradas, só vê aquela. O sofrimento retira tudo aquilo que parecia ser amplo antes dele chegar. É preciso escolher o que faremos. Não temos mais tudo o que tínhamos. A vida estabeleceu um novo quadro. E agora? E agora, José? O poeta continua retirando José das ilusões, colocando na realidade. A insistência da pergunta do poeta é para acordar José. Diante do sofrimento não temos o direito de dormir. É preciso velar, buscar o caminho fácil das fugas. E sim o mais exigente, o mais tenebroso, o mais cruel, o que nos leva a nós mesmos. Recordo-me que depois de ter recebido a notícia da minha irmã, a minha mãe não quis tomar nenhum medicamento que a deixasse mais calma. Ela me dizia olhando nos meus olhos: a gente tem que viver tudo, não tem, meu filho? Não podemos fugir de nada, não é mesmo? Deus está comigo. Ele vai me dar força. E assim aconteceu. Em nenhum momento ouvi uma blasfêmia saindo da boca daquela mulher. O choro silencioso, fundo, em nenhum momento cedeu lugar aos gritos de desespero. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse, se você a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. É justamente essa dureza que precisa cair por terra. Sofrimento é uma experiência de humanização. José precisa se humanizar. Ao perder todo o contexto de suas possibilidades, não lhe resta muita coisa a não ser o destino de sua humanidade. José era duro, não sabia cantar, não sabia gritar, não sabia gemer. O poeta demonstra o quanto essa insensibilidade o impede de vencer as forças do agora. Nem para morrer José está pronto. A dureza o priva até mesmo da solução mais fácil, a mais covarde. Minha mãe, naquele momento, ela estava imersa na realidade dela. E desde criança ela aprendera a sofrer com as perdas. Ela nunca enxergou o marido Carmo como um prejuízo. A minha mãe sempre teve facilidade de abrir a caixa do sofrimento, sabe? Como se fosse um presente.
e descobrir o que estava dentro dela. Porque desde menina, a vida perguntava para ela: e agora, Ana? Da mesma maneira como o poeta pergunta ao José. Da mesma forma como a vida pergunta a você também. Eu sei que você também já passou por situações de ser como o José do poema do Drummond de Andrade. E agora? O que você faz com tudo que você tem diante de você? O que você faz com a mãe morta, com o pai morto, com o irmão morto, com o amigo que traiu, com o casamento que acabou, com o desemprego que chegou? O que você faz com a tristeza que lhe ocorre? A vida lhe pergunta: e agora? Como é que você vai encaminhar a sua vida depois dos acontecimentos trágicos? Vai querer uma solução? Vai querer descobrir o que isso pode lhe dizer, o que isso pode lhe ensinar? Ou você vai permitir que a amargura venha derramar o seu manto sobre você? Porque sim, quando nós não cuidamos... Eu vou deixar o poema para você continuar lendo em casa, viu? Uma reflexão sobre ele. Porque é assim. Quando nós não temos a coragem de abrir a caixa do sofrimento e aprender com tudo aquilo que está ali dentro, ele pode se tornar amargura em nós. Aí a amargura paralisa, não deixa ir adiante, não deixa a gente crescer. É por isso que é tão interessante, é tão nobre da nossa parte, olhar nos olhos de todas as realidades, contemplá-las da mesma maneira, com a mesma profundidade com que Nossa Senhora fazia, e procurar aprender com elas. Não se desespere diante daquilo que a vida está lhe oferecendo. Antes do desespero, faça a pergunta certa. E agora? O que você pode fazer daquilo que a vida lhe fez? E agora? O que você pode aprender com essa traição? O que você pode aprender com essa morte? Ah, padre, é tão difícil, eu sei. Não é fácil para ninguém. Mas você pode ter certeza que todas as pessoas, as mais interessantes que eu encontrei na minha vida, elas souberam lidar bem com a pergunta da vida. E agora? Elas não se entregaram. Elas não permitiram que o rancor, que a amargura viesse depositar o seu manto sobre elas. Elas quiseram aprender. E às vezes, Maria do Carmo e todas as que me escutam agora, todos os Josés, todas as Marias que me escutam agora, às vezes a gente só precisa fazer esse movimento, ter coragem de escutar o que o sofrimento está tentando nos dizer. Antes do desespero, antes de achar que não tem solução, ouse perguntar ao seu sofrimento o que ele pode lhe trazer de bom. Eu espero, desejo, do fundo do meu coração, que Deus lhe ajude a conviver com ele. Que Deus lhe ajude a conviver com a sua dor, com o seu desconforto. E que a partir desse desconforto, você se torne uma pessoa melhor. Porque sim, o sofrimento tem o poder de nos educar, de nos fortalecer, de nos tornar maiores. Derrame sobre você, sobre o seu sofrimento, sobre a sua dor, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.